Bom, gente, estamos aí cumprindo os nossos horários religiosamente, né? Já estamos aqui com essa equipe montada. Doutor Maurício Crispim também já chegou, cadê ele? Ali, olha lá, o doutor Maurício vai fazer a palestra amanhã. O Julinho já chegou, cadê o Julinho? Levanta, Julinho, você é preguiçoso? E eu queria... o Afonso, eu queria que o Stênio, por favor, vem aqui. Uma salva de palmas. Tudo que nós publicamos de Rustem, e que é um trabalho, um esforço que eu e o Júlio fazemos, mas toda a pesquisa na França, todos os documentos raros, tudo, e as ideias, as ajudas, né, também com inspirações, nós devemos aqui ao nosso amigo Stênio Monteiro de Barros, que agora está aposentado, só vem no Regeneração uma vez por mês. Obrigado, Jorge. Vir aqui nessa casa de Bezerra, para nós, é sempre uma alegria. É aquela alegria que nos renova, que nos dá essa vontade de cada vez buscar um pouquinho mais dessa grande verdade, como foi assim cantada há pouco, verdade, oração em forma de canção. Então, eu fico muito feliz de estar hoje aqui presente. Nós estamos iniciando o 12º Congresso de Jean-Baptiste Rustem. O 12 é sempre o completo, né? Você pode gastar, vai sobrar 12. São 12 cestos, e que esse cesto imenso do nosso grande amigo Rustem possa realmente receber esse pão de todos nós, que é um alimento espiritual, antes de tudo, que é um alimento que nos conforta e que nos dá essa vida. Não vida física, mas a vida mais importante, que é a nossa vida espiritual. Então, que ele lá na espiritualidade, nesse momento, nós que tanto queremos ter o seu retrato, né? Nós estávamos conversando, vindo para cá a respeito disso, que ele possa receber de todos nós um abraço querido, um abraço amigo, sincero, por toda a obra que ele deixou e deixa para toda a nossa humanidade. Que ele possa, nesse instante, receber essa homenagem pequena, singela, mas profunda do nosso coração. E nós todos possamos ter um belo congresso, hoje e amanhã, que servirá para todos nós, como esse pão espiritual, como esse alimento que ele nos deixou. Graças a Deus. Bom, então agora, para falar do Evangelho do Futuro, o nosso Júlio Damasceno, amigo dessa casa, da Casa de Recuperação e Benefícios de Bezerra de Menezes, na Rua Bambina, né? E jornalista e mais falando, né? Tá certo. Muito obrigado. Boa noite. Vocês estão dormindo, gente? Vamos de novo. Boa noite. É maravilhoso ter vocês aqui. Muito, muito obrigado pela presença, né, nessa 12ª edição do Congresso Rustem e na Casa de Bezerra de Menezes. Obrigado ao Walter. Cadê o Walter? Obrigado, né, pela acolhida, pela hospitalidade. E é uma honra, uma alegria estar aqui no Teatro Bezerra de Menezes. Boa noite para os companheiros da TV Ibis, do Brasil, de fora do Brasil, Além Mar, né? Os companheiros lá do Sonho, é um poema do infinito, né? Que a dona Nelma toda quinta-feira assiste religiosamente. Mas então é uma alegria estar com vocês e espero que seja realmente um
um congresso de muita luz, mas principalmente de muito amor, de muita fraternidade, de muita confraternização. E eu quero começar contando uma novidade para vocês como jornalista. Eu tenho fontes exclusivas que me contaram algo muito especial. Como é que é? Aqui. Olha só. Hoje tem festa no céu. Breaking news. Hoje tem festa no céu. Não é que eu esteja especialmente convidado. Não faço jus ainda a essa categoria, mas a fonte que me contou é boa e garante que é festão. Tanto assim, olha aí, ó, que tem cobertura da TV Ibis. Olha aí. Festa no céu com cobertura da TV Ibis é porque o negócio é sério, né? Mas eu fico imaginando quantos séculos, quantas vidas, quantos sacrifícios, quantos missionários tiveram que dar suas vidas, o melhor dos seus esforços, do seu sangue, da sua lucidez, do seu tempo, para que nós estivéssemos aqui hoje celebrando os 150 anos do Espiritismo cristão. Poderíamos com propriedade lembrar essa frase do Cristo, né? Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram. É um produto dos séculos, um produto dos milênios. Estamos 2000 anos depois da revelação cristã, celebrando o seu renascimento, celebrando a volta ao cristianismo do Cristo, de uma maneira espetacular. A nossa participação é apenas a parte terrena de um congraçamento, de um movimento universal e muito maior do que aquele que nós podemos entender e visualizar. Eu procurei imagens que pudessem traduzir a dimensão do evento real em comparação com essa nossa pequenina representação terrena. E a imagem que me ocorreu foi a dos pastores. Aqui a imagem não está muito clara, mas a imagem e a sensação dos pastores diante do coro divino. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Ou, na nossa versão lá da casa, a toda a humanidade. Imaginem pessoas simples, humildes, do campo, em meio à noite escura. De repente se apresenta uma luz indescritível e um coro de anjos, de espíritos de imensa grandeza se apresentam e celebram o nascimento de Jesus. Que desproporção entre a festa celeste e a humildade da sua contraparte terrena. Não tinham sequer palavras para descrever a José e Maria aquilo que haviam visto. Não havia com que descrever, não havia com que comparar. Tamanha era a beleza, tamanha a excelsitude daquilo que tiveram a chance de vislumbrar. Ou podemos também lembrar o episódio de Saulo diante do Cristo, a caminho de Damasco. A majestade, a luz, a beleza, a dignidade do Cristo que se lhe apresentou aos olhos era tamanha
que fez com que o homem orgulhoso, o homem velho, se derramasse ao chão, completamente aniquilado, completamente convencido daquela realidade, daquela superioridade moral que ali, diante dos seus olhos descrentes, se apresentava. E com tamanha força e tamanha intensidade que foi suficiente para modificar uma vida, modificar um destino de maneira irreversível, de maneira definitiva. Imaginem o pobre do Saulo diante de Ananias, ainda cego, tentando descrever aquilo que havia visto, mas mesmo ele, tão culto, tão elegante, tão sapiente na lei, não tinha palavras, não tinha vocabulário suficiente para descrever aquela magnitude do que havia sido lhe apresentado. Mas há outros episódios. Podemos lembrar também o encontro de Maria com o anjo Gabriel. Só que aí a história já é outra, né? Que Maria, na sua evolução, na sua superioridade, na sua dignidade, ela consegue traduzir em palavras um pouco do que sentiu, um pouco do que viveu naquele encontro. Mas o resultado, nenhum de nós aqui seria capaz sequer de se aproximar, né, do seu valor, da sua beleza, que é o Magnificat, um dos maiores e mais belos poemas da história humana, há uma prece de agradecimento, de gratidão ao Pai, pela bênção recebida, pela graça recebida. Talvez a nossa parte nessa história seja um pouco a dos humildes que receberam ao Cristo em Jerusalém, em que apenas diziam Hosana, Hosana, como que a saudar aquele rei maravilhoso que entrava daquela forma tão humilde na cidade santa, em cima de um burrico, né? Mas que trazia na sua fisionomia, na sua postura, toda a dignidade, toda a santidade, toda a beleza que se possa imaginar. Mas, diz o Evangelho, que mesmo que aquele povo não fosse capaz de manifestar as suas homenagens ao santo que entrava na cidade santa, as pedras falariam por eles. E nós podemos dizer aqui também, por nossa vez, se nós calássemos, talvez as paredes do Teatro Bezerra de Menezes certamente falariam em nosso lugar, manifestando a sua alegria, o seu contentamento pelo dia que hoje vivemos. Então, é com o coração em festa, sem palavras para descrever, mas com o sentimento de que participamos de algo muito maior e mais belo do que aquilo que os nossos sentidos conseguem descortinar, é que nós começamos aqui o nosso estudo e o nosso 12º Congresso Rustem. Hoje, nós estamos aqui também para celebrar o cumprimento de uma promessa. Há promessas que são solenes, há promessas que são sagradas, há promessas que são eternas, que transcendem as eras, transcendem as humanidades, transcendem os séculos e se sobrepõem a tudo que é humano, a tudo que é perecível, a tudo que é provisório e precário. A promessa do Cristo, da ressurreição, né, da chamada ressurreição, foi uma dessas. A estupefação dos apóstolos, dos seus discípulos, diante do Cristo ressurreto,
Dizem os estudiosos da história do cristianismo primitivo, que foi decisiva para que o cristianismo se transformasse no movimento em que se transformou. A surpresa, o contentamento, a sensação diante do maravilhoso, da vida que havia superado todo aquele cenário devastador do Calvário, foi para eles a possibilidade de tocá-lo, de senti-lo, de abraçá-lo novamente, de vê-lo comer, de vê-lo beber com eles, vivo, de volta, sem que pudessem entender, se ainda hoje a história do corpo fluídico ainda causa espanto, causa admiração, causa controvérsia, que dizer daquela época, onde o fenômeno estava completamente além da capacidade intelectiva da humanidade. Não havia palavras, não havia qualquer possibilidade, naquela época, de se descrever uma materialização espírita, uma materialização ectoplasmática. Né? Não havia as palavras, não havia o vocabulário, não havia nada que pudesse servir de suporte para essa revelação. Mas a reação foi tamanha que fez com que homens comuns se transformassem em gigantes. É assim que o Pedro inseguro, incerto, se transforma no Pedro corajoso, determinado e valoroso que nós conhecemos na história. É assim que Madalena se renova. É assim que os apóstolos se transformam absolutamente de uma maneira superlativa, acima das suas próprias expectativas pessoais. Porque o choque daquela realidade sublime foi tamanha que fez com que houvesse essa mudança interior. A água havia ali se transformado em vinho, no melhor sentido do termo. Então foi isto que fez, o cumprimento dessa promessa foi transformadora e foi transformador em todos os sentidos. Está aí o resultado, milhares e milhares de pessoas, em algumas contas milhões, mas a conta mais exata são dezenas e dezenas de milhares, e em todo o Império Romano deram suas vidas com testemunhos de coragem, com uma hombridade, com uma fé que chamava a atenção dos seus algozes, dos seus verdugos, de uma maneira tal em que a dignidade e a pequenez se impunham diante de qualquer força humana, de qualquer poder humano. O nosso desafio do nosso tempo é fazer com que as novas promessas, igualmente cumpridas pelo Cristo, provoquem em nós o mesmo resultado. Porque agora a promessa foi ainda maior, foi ainda mais impressionante do que aquela da ressurreição que tanto mobilizou os apóstolos. Vocês querem ver? Olha aí. Pedirei a meu Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique eternamente convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e não conhece. Vós, porém, o conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Então, houve a promessa de que o Espírito da verdade viria. Ela não estava associada a tempo. E foi muito comum na época do cristianismo primitivo, aquelas frases do Cristo que diziam que esta geração não passará sem que tal coisa suceda, de se imaginar que ele estava tratando daquele momento, daquela dimensão temporal à qual nós estamos habituados.
Mas não, ele estava falando no ciclo da nossa civilização, na nossa era espiritual, num movimento muito mais amplo e muito maior do que esse que os cristãos primeiros entendiam, ou podiam compreender. Mas o fato é que 19 séculos depois, a promessa foi cumprida. Houve toda a Idade Média, toda a Inquisição, os horrores da Inquisição, o cristianismo enxovalhado, maltratado, desnaturado em todos os sentidos, mas ele voltou. E com milhares e milhares de médiuns espalhados pelo mundo inteiro, trazendo a mensagem da mãe, do pai, do avô, da avó, da tia, do primo, do filho, surpreendendo a todos, manifestando de uma forma extensiva, com fenômenos físicos, fenômenos intelectuais. Era a mesa que dançava, era a cadeira que flutuava, era a mensagem recebida por todos os meios possíveis, de uma forma tal e tão impressionante, tão constante e tão universal, que se tornou moda no mundo inteiro, chamando a atenção, então, de sábios, de intelectuais, de pesquisadores, entre os quais certamente se destaca o nosso Allan Kardec. Mas essa era apenas a primeira parte da promessa, porque havia uma segunda parte, em que esse Consolador, enviado em nome do Pai, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que vos tenho dito. Para que o Cristo voltasse, era necessário que a sua doutrina também voltasse, com o seu sabor original, com o seu perfume original, a doutrina do amor, a doutrina que se resume a 2 mandamentos, sem todos os entraves e acréscimos humanos que só fizeram perdê-la e desnaturá-la. Simples assim. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isto resume toda a lei e todos os profetas. Mas termos de novo os próprios apóstolos voltando quase 2000 anos depois e reproduzindo e explicando palavra a palavra, versículo a versículo, todo o Evangelho de Jesus, cada ensino dele, cada palavra, cada fenômeno, cada episódio, com esse requinte de sublimação, de nobreza espiritual, de beleza, de profundidade, de espiritualidade, era o cumprimento definitivo e inconteste daquela promessa feita quase 2000 anos antes. A pergunta histórica que nós precisamos fazer é: o cumprimento da primeira promessa foi suficiente para uma transformação intensa dos cristãos primeiros? E eles fizeram história com aquilo que receberam. A pergunta que se apresenta a nós todos hoje: que faremos da revelação recebida? De que seremos capazes? Daqui a 2000 anos, quando olharem para trás, que testemunhos daremos nós se já não nos cobram mais a vida? Mas se não te cobram a vida, te cobram o quê? O que você terá para entregar? O que você terá para oferecer que seja equivalente à sua própria vida? Que tipo de sacrifício, que tipo de milagre você está disposto a oferecer para que no futuro se lembrem de nós como verdadeiros cristãos? Não se pede muito, né? O que se nos diz é: fora da caridade não há salvação.
Caridade, conforme lá a questão 886 do Livro dos Espíritos, tolerância, benevolência e perdão. Então está pedindo pouco, né? Pedir a alguém que erra tanto um pouco de tolerância, perdão e benevolência para o erro dos outros é quase que pedir nada, se a gente pensar bem, né? Mas nós conceituamos, apresentamos esse evangelho redivivo como o evangelho do futuro. E talvez a essa altura, né, da nossa conversa, vocês possam se perguntar, mas como assim? Por que evangelho do futuro? O que é isso? Bom, primeiro nós estamos em boa companhia, né? Olha aí, ó. O dono aqui do teatro, né, seu Walter? O dono do teatro aí falando, ó. O evangelho do futuro revelará novas verdades. O evangelho do futuro é o código das verdades reveladas por Jesus, acrescentado daquelas que ele prometeu, daquilo que ele não podia dizer, porque nós não tínhamos ainda maturidade para entender e aceitar. Essas sublimes verdades não podiam ser senão aquelas que Jesus declarou não poder ensinar, por não ter a humanidade a precisa capacidade para compreendê-las. Constituirão o evangelho do futuro. Então, esse evangelho redivivo, esse evangelho original, esse evangelho que volta com a pureza do Cristo, o nosso patrono querido, né, o nosso exemplo, se diz, esse é o evangelho do futuro. E ele também está em boa companhia, olha só. Pietro Baldi também apresenta o evangelho nos mesmos termos. Diz ele, o evangelho é a lei do futuro e é fatal que a humanidade tenha de atingi-lo um dia. Diz mais, o evangelho é um programa, a humanidade futura será fruto da sua execução. E, finalmente, a grande força do evangelho está no fato de que ele jamais é superado, pertence ao futuro e, por isso, não envelhece. Está no fato de que ele constitui um ponto de chegada e não de partida. Como assim? Ponto de chegada, linha de chegada, futuro, programa. Vamos tentar entender um pouco mais essa história, né? Será que eles estão falando de uma visão proselitista? Então, imagina, daqui para frente todo mundo vai ser cristão. O muçulmano vai deixar de ser muçulmano, o judeu vai deixar de ser judeu, e nós vamos dominar o mundo. Já ouvimos isso tantas vezes, né? Chega a arrepiar, né? Então seria assim, ó, nós e os outros. Nós vivemos isso durante séculos, né? Nós e os outros. E se a gente quiser mais, ó, somos nós. É o nicho do nicho do nicho do nicho, né? Porque aquilo que eu acredito, aquilo que eu defendo é mais importante do que todo o resto. Os outros é que vão ter que se adequar àquilo que eu acredito. É óbvio que, né, que a minha crença é superior, é melhor e mais importante. Será que é isso que Bezerra de Menezes e Pietro Baldi estão se referindo ao denominar o Evangelho como Evangelho do futuro? Certamente que não, né? Quem conhece um pingo de cristianismo sabe que não é nada disso. O Cristo, o Filho do Homem, veio para servir e para ensinar a servir e não para ser servido. Não veio para dominar o que quer que seja, não veio para conquistar prosélitos no sentido superficial do termo, veio fazer convites a corações, que não tem nada a ver com número, nem com aquilo que você fala, nem com a igreja que você frequenta, nem com o centro que você vai, quantos passos você dá ou deixa de receber, não tem nada a ver com isso.
A pergunta que se apresenta é: você ama? Você ama? Amor de verdade, amor sacrifício, amor doação, amor silêncio, amor compreensão, amor serviço, amor dedicação. Amar como Jesus nos amou. Então você é cristão. E aí não interessa de nada, de nadica, o rótulo exterior que você quer utilizar. Até ateu, você pode ser ateu, pode ser o que você quiser. Mas se você ama alguém, alguma coisa pela qual você daria a sua vida e dá, porque não pode ser amor de blá blá blá, não pode ser amor teórico. Amor de blá 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 não é amor, é ficção, né? Ficção amorosa, né? Mas se você ama de fato e dá a sua vida para aquilo que ama, você é cristão. Bom, será que é uma visão arqueológica? Quer dizer, esse evangelho do futuro será um evangelho com as suas tradições preservadas, guardadas para futuras gerações? Será que é isso? Hein, gente? Sim ou não? Ih, está fraco, todo mundo dormindo. Eu vou lá atrás, não, vou lá atrás para acordar o povo aqui, né? É sim ou não? Não. Deixa eu ver o lado da direita aqui. Sim ou não? Não. Agora da esquerda aqui. Sim ou não? Não. Ah, está melhorando. Tinha gente, o Brito estava dormindo ali, ó. Eu vi o Brito roncando ali. Oh, né? Vamos lá. Então, olha, não pode ser esse o sentido dessas palavras também sagradas do Cristo, né? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Deve haver um sentido melhor e diferente, mais nobre, a essa perspectiva do evangelho do futuro, nem proselitista, nem arqueológica, mas muito mais nobre, muito mais santa, né? Vamos ver isso com calma. Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta, olha, que é uma das mais importantes. Ele abre a terceira parte do Livro dos Espíritos com essa frase, com essa pergunta, né? A lei que se deve entender por lei natural. E a resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus, ou seja, a lei da natureza, né? E depois segue ele: as leis divinas, que é o que compreendem no seu âmbito, concernem alguma outra coisa que não somente ao procedimento moral, porque normalmente tem uma caixinha aqui, ó, da nossa cabeça, que foi adestrada, educada, condicionada a associar a lei de Deus com lei moral, não é isso? Se você perguntar, fizer uma enquete lá fora, chegar ali na UERJ, perguntar, pensa na lei de Deus, você pensa no quê? Vai pensar em lei moral. No sentido religioso do termo. Mas os espíritos explicam que não, ó. Perdão? E agora? Como é que volta? Deixa eu resolver de outro jeito, hein? Eles dizem outra coisa, ó. Ih, meu Deus. Pegadinha. Todas as leis da natureza são divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Então, todas as leis da natureza, todas as chamadas leis naturais, são também divinas, porque Deus é o autor da criação. Então, a lei da gravidade, o autor é Deus. A lei da ação e reação, o autor é Deus. As 3 leis de Newton, o autor da lei que ele descobriu é Deus, e assim sucessivamente. Ora,
Essa lei é eterna e imutável como o próprio Deus. Você pega a lei da gravidade, ela vale lá no tempo de Newton, no tempo de Einstein e hoje. Né? Não há variação, ela sempre funciona de acordo com o mesmo princípio. Para nós, o mais importante, que até hoje ainda é objeto de discussão e que talvez seja um dos pontos mais importantes, uma das mais importantes contribuições da doutrina espírita para a sociedade moderna, né, contemporânea, é que há uma lei moral que está acima das contradições e das opiniões humanas. O homem ainda acredita que não, que ele faz o que ele quiser, que não há uma lei a determinar o que é bom, o que é certo, o que é errado, o que é saudável, o que não é. A mesma conversa lá de Sócrates, lá atrás, né, com os sofistas, aquela coisa toda. O homem contemporâneo, século XXI, cheio de aparelhinho no bolso, ainda não entendeu de que existe uma lei superior que lhe governa. E que a sua felicidade depende de conhecer e entender essa lei. Tudo que a gente vê aí fora é resultado dessa premissa. O homem acha que está completamente solto e de que a sua vida não vai ter balanço de consequências. E a doutrina espírita explica, há uma lei e ela vale tanto para os aspectos físicos quanto morais. Nós estamos mergulhados nessa lei, nós estamos ensopados dessa lei, nós respiramos essa lei por todos os nossos poros e brônquios e tudo que nos é possível. Essa constatação, esse entendimento é uma das maiores contribuições da doutrina espírita e hoje a própria ciência já avança nessa direção. Nós poderíamos citar aqui rapidamente a obra A Ordem Implicada, né, do David Bohm, que trata exatamente dessa onipresença do pensamento de Deus em tudo que nos assiste, nos acompanha e em nós mesmos. Mas essa constatação, esse entendimento é um dos mais importantes para o nosso progresso. E mais, ele está ligado a um outro conceito que é tão importante que vale aqui a nossa noite de abertura do 12º Congresso Rustem, que é a tal da unidade da substância, que começa lá com Kardec nas questões 30 a 33 do Livro dos Espíritos. Na 33, que nós destacamos aqui, ele pergunta, a mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem, sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Belíssima resposta, ontológica. Mas aí eles ainda estavam falando no entender de Kardec, do jeito que ele fez a pergunta, pensando apenas na matéria. Mas a resposta era muito mais avançada do que a pergunta, né? Quando dizia que tudo está em tudo. No Livro dos Médiuns, ele avança um pouco. Ó. O fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, respondem eles. É o princípio elementar de todas as coisas. Isso em 1861, 4 anos depois, portanto, lá do Livro dos Espíritos. Agora já diz o princípio elementar de todas as coisas. Na questão 28 do Livro dos Espíritos, Kardec ainda não sabia a relação entre matéria, o fluido e o espírito. Em Rustem, lá no seu 4º tomo, no item 1, os espíritos confirmam essa matéria-prima da criação, digamos assim. E aqui numa simplificação antropomórfica, né? Todo esse vocabulário, matéria-prima, etc., é uma simplificação da criação original, né? A própria palavra criação. O fluido universal que de Deus emana e o toca de perto,
constitui um instrumento e o meio pelos quais ele, Deus, opera todas as criações, assim de ordem espiritual, de ordem material, como de ordem fluídica. Ou seja, matéria, fluido, que é energia, espírito, tudo provém desse fluido universal, dessa matéria-prima divina. O balde resume e traduz essa unicidade da substância nessa equação famosa, né, a equação da substância, onde ele diz que o ômega, o todo, se apresenta na forma de espírito, energia e matéria, mas que, na verdade, essas três expressões são sempre e o todo nele mesmo. Ou seja, em qualquer das suas expressões, a substância é uma só. Essa versão matemática foi confirmada por André Luiz na obra Evolução em Dois Mundos. Diz ele: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio, substância original, matéria primária de que se compõe a base do universo infinito. Enfim, em diversos momentos, sempre o mesmo ensino, sempre a mesma lição que nós precisamos absorver para o nosso aprendizado. Nós poderíamos traduzir essa ideia com uma analogia. Nós temos aqui, olha, o gelo, a água, o gelo, a água e o vapor. São três aspectos distintos da mesma substância H2O, a água. Correto? São três estados diferentes de uma mesma coisa. Está claro? Agora, olha só, eu posso voltar aqui, ó, posso transformar vapor em líquido e posso transformar líquido em gelo. E posso fazer o inverso, posso transformar gelo em líquido e líquido em vapor. E é fácil, e hoje todos nós entendemos isso. Da mesma forma, matéria, energia e espírito são a mesma substância. São três estados diferentes da mesma substância. E eles se transformam ou passam de um estado para o outro, dependendo do ciclo de involução ou evolução do espírito. Mas o mais importante para a gente é entender essa unicidade, porque é ela que vai nos permitir entender por que o Isaac Newton e o Dalai Lama podem, um no aspecto material e outro no aspecto moral, falar da lei de ação e reação. Isso não seria possível se a substância, se a criação divina não tivesse essa unicidade ensinada por Kardec, Rustem, Ubaldi e Chico. Está claro isso? Hein, gente? Ô, a turma do sono lá atrás. Ah, tá bom. Então, dessa forma e por essa razão, nós podemos entender aqui a palavra monismo de Ubaldi, né? Uma só substância, uma só lei, a unicidade geral da criação. Daí a palavra universo, unidade na diversidade. Então, a mesma lei que se aplica às coisas da matéria é a mesma lei que se aplica às coisas do espírito. Ora, e quais são? E o que isso tem a ver, então, com a festa de hoje? Tem muito. Porque, olha só, o Maurício Crispim, no nosso Pão Vivo, cunhou lá uma expressão muito feliz, Anni Mirabilis, definindo como ano maravilhoso esse triênio fantástico de 64 a 66,
que, lá na interpretação dele, ele associa ao lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, em 64, a sua segunda edição em 65 e depois ao lançamento dos 4 Evangelhos em 66, mas aqui a gente vai fazer uma variação, Maurício, no seu Anni Mirabilis, né? Mas nós entendemos que essa trilogia, né, composta a 4 mãos por Kardec e Rustem, ela mudou o status do Evangelho da forma como ele foi conhecido até o século XIX. E vamos rapidamente explicar o porquê. A associação definitiva entre espiritismo e cristianismo foi oficializada, foi estabelecida, o marco, né, a demarcação, o sinal demarcatório definitivo foi estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no seu capítulo 1, Kardec já redige com aquela sua clareza de sempre, com o seu bom senso de sempre, a não deixar margem a dúvidas, dizendo: o Espiritismo é a terceira revelação. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei, mas dar execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica, em termos claros e para toda a gente, o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo. Este marco era papel de Kardec fazer essa associação e até o primeiro ensaio de interpretação dos evangelhos à luz da doutrina espírita. Era o seu papel de codificador irrevogável, inconteste, e que ele fez muito bem em cumprir a sua missão e a cumpriu com galhardia, com brilhantismo, com amor. Mas este trabalho estaria incompleto, porque ele não teve a chance de lembrar e explicar tudo aquilo que Jesus ensinou e nos trouxe e viveu quando estava aqui entre nós. Mas também seria prematuro que logo na sequência do Evangelho segundo o Espiritismo viesse os 4 Evangelhos de Rustem. Porque era necessário que uma outra obra viesse entre elas. E essa obra é o céu e o inferno. Porque pela primeira vez na história humana, o céu se abriu e as vozes, as virtudes do céu vieram contar aquilo que acontece depois que se passa deste para o outro lado da vida. E qual foi a nossa surpresa, a nossa constatação de ver que sim, são bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacíficos e os que sofrem por amor à verdade e à justiça. Eles vieram contar a sua graça, contar, depor e trazer a sua alegria, dizer que a palavra do Cristo não havia sido em vão, que ela era eterna, e que eles estavam ali no mundo inteiro, nas mais diferentes famílias, com os mais variados idiomas, com todas as vozes de que podiam se servir, dando testemunho de que o Cristo estava de volta, que o Evangelho é eterno.
que faz parte das leis da natureza. O Evangelho é o próprio aspecto moral da lei natural. Ele não é produto de uma religião, ele não é um produto de um credo, ele não é uma questão de opinião pessoal, ele faz parte das leis da natureza. E foi esse depoimento que eles vieram trazer da forma mais retumbante, mais impressionante que poderiam fazer. Rasgaram os céus para que, vindo em conjunto à terra, os homens se convencessem de que as bem-aventuranças não são apenas um poema incomparável. Sim, que Deus é Pai, é bom, é justo, e dá a cada um segundo as suas obras, bem como a chance do arrependimento, da expiação e da reparação dos erros através das vidas sucessivas, nas muitas e muitas moradas da casa do Pai. Então, depois daquela largada de Kardec, daquele ponto de partida, era fundamental esse testemunho, era fundamental esse depoimento, para que então, e só então, viesse a palavra do Espírito da verdade. Olha o que diz aí o Baldi sobre o Evangelho. Não se trata, pois, de um evangelho situado em uma religião particular, utilizado como substrato de uma hierarquia de homens. Cristo é universal e, como o ar e o sol que devem vivificar tudo, não podendo encerrar-se em divisões humanas, supera todas as barreiras. É este evangelho que está de volta nesta obra, e é por isso que ela só poderia vir depois daquelas duas primeiras, porque aquele testemunho dos felizes, dos infelizes, com aquele cunho de realidade, com aquela autenticidade, com aquela voz humana, né, de humanidade, é que era necessário para que finalmente o Evangelho voltasse ao seu brilho original, revisto e ampliado por seus autores, lembrando, explicando e complementando tudo que Jesus nos ensinou. É por isto que Bezerra de Menezes define esta obra como sagrada, porque é a volta do Evangelho no seu sabor original. E é nesse sentido, né, de eternidade que nós nos apresentamos. Orem essa frase e vejam se nela não reconhecemos o Cristo de volta. Diz ele, dizem os Espíritos lá na obra dos 4 Evangelhos, é cristão, quaisquer que sejam as suas crenças, qualquer que seja o culto externo que pratique, todo aquele que ama os seus semelhantes, que procura fazer-lhes o maior bem possível, que envida esforços por progredir e auxiliar o progresso de seus irmãos. Esse é cristão segundo Cristo, é a ovelha de um bom pastor. É uma vida de amor, é uma vida de boa vontade, é uma vida de serviço, é uma vida de humildade, é uma vida de caridade, é uma vida de fraternidade, daquele que não hesita em dedicar seus dias, suas horas, seu tempo, seus recursos e tudo que estiver ao seu alcance para fazer com que o bem, com que o tal do reino de Deus se materialize na terra. Independente do seu credo, todos são chamados a participar. Todos, de todas as religiões, aqui não há barreiras, porque amor todos sentem e todos podem sentir. E derruba-se todas as barreiras que separam os homens, refunda-se a cristandade em tudo aquilo que pode uni-los. É deste é isto que está de volta, e o que mais as pessoas precisam lá fora, senão isso? O que mais as pessoas precisam lá fora, senão esse amor de volta?
O que mais as pessoas precisam lá fora, senão apaziguar seus corações, deixar a crítica de lado e somar esforços para que o bem se realize? Há algo mais contemporâneo, mais moderno, mais necessário, mais urgente do que isto que aqui se apresenta? Por isso que diz Kardec, é eterna e imutável essa lei. Mas essa palavra eternidade precisa ser entendida no seu sentido próprio. No próprio dicionário, olha, eles dividem aqui 4 definições em 2 blocos. As 2 de cima são as modernas, são aquelas que nós entendemos. Característica, atributo, qualidade do que não tem início ou fim. Duração que não tem começo nem fim, que prescinde de qualquer determinação cronológica. Isso é eternidade. Olha o sentido antigo da palavra eternidade. Duração que tem começo, mas não tem fim, sobretudo no contexto religioso. Derivação, sentido figurado, tempo muito longo. Isto não tem nada a ver com o sentido atual de eternidade. Então, para a gente, o Evangelho é do futuro porque é eterno. Porque está além do tempo. Porque faz parte das leis naturais, porque está onipresente em tudo que está em nós e ao nosso alcance, e além. Esse é o Evangelho do Cristo, esse é o Evangelho divino. Mas os irmãos poderão se perguntar também, se é assim, por que então é tão difícil vê-las, senti-las, compreendê-las a essas leis divinas que estão ao nosso redor? Vamos ver? Voltemos agora a Kardec e Rustem ali em tabelinha. Kardec pergunta, onde está escrita a lei de Deus? Resposta, na consciência. E em Rustem, a lei divina, eterna e imutável como Deus, está escrita na consciência de todas as criaturas e deposta no fundo de todos os corações. Igualzinho, igualzinho. Seguem eles. Lembrando o Evangelho, o reino de Deus está dentro de vós. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Resposta, em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão, são espíritos superiores. Rustem, cada época tem seus missionários, e a cada era só é dado o que ela, a humanidade, pode comportar. Então, há sim missionários, homens superiores, mulheres, que em todos os tempos vieram revelar, antecipar aquilo que a humanidade não havia ainda podido compreender. Só que, naquela época, se imaginava que o ser superior era uma espécie de um abençoado, né? Então, olha só, no meio de maçãs verdes, ele se destaca. Como se fosse o gênio, como se fosse, né, o ser superior que encarnou e que constitui uma singularidade, uma exceção, quase que uma aberração da natureza, pelo fato de ter aqueles talentos, aquelas verdades que ninguém ainda conseguiu alcançar. Mas, desde a popularização da ideia da evolução com Charles Darwin, e depois com Herbert Spencer, né, principalmente, começou-se a ter uma outra visão dessa relação
entre evolução e o nível cognitivo alcançado. Vejam só as passagens de Kardec e Rustem sobre isso. Questão 620. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Corrigindo. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus do que depois de encarnada? Pergunta Kardec. Resposta. Compreende-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. Então, o nível de compreensão é proporcional ao nível de evolução alcançado, ao grau de perfeição atingido. Ora em Rustem, quanto mais o espírito se eleva, tanto mais se lhe rasgam à vista os véus da verdade. Outra vez estabelecendo uma proporção entre evolução e conhecimento. O Balde desenvolve maravilhosamente esse tema. Pegamos aqui algumas passagens. É a evolução do espírito que traça e supera os limites do conhecimento. E mais, o que estabelece o grau de nosso conhecimento é o nível de evolução alcançado. Então, todos três ensinando a mesma coisa, rigorosamente igual. O conhecimento que nós alcançamos e o modelo de consciência, o padrão de consciência que nós atingimos é proporcional ao grau de maturação do nosso psiquismo ao longo da evolução. E o Balde foi tão feliz nesse assunto que ele lá no Ascese Mística, ele conseguiu estabelecer patamares dessa evolução. O mais básico é a consciência sensória, aquela que depende apenas dos sentidos e não consegue elocubrar a partir daquilo que vê. É uma limitação conceitual que impede, inviabiliza o uso da intuição, da imaginação, de uma série de recursos que são necessários para o avanço do conhecimento. O nosso padrão atual, predominante, é o racional analítico. A razão é a nossa principal conquista do momento, nessa volta. É o resultado de milênios e milênios de trajetória evolutiva. E deve ser preservado. Quando se diz que Kardec é o bom senso encarnado, é um grandíssimo elogio, valioso elogio, porque é o primado da razão, né? É o superlativo da razão que consegue penetrar, vislumbrar os arcanos espirituais a partir dos seus próprios recursos. Ocorre que este patamar tem também níveis que estão além da sua compreensão atual. Então, quando o Einstein dizia que para pensar num problema e 99 vezes não consegue encontrar solução, mas que uma vez apenas dá espaço à intuição e assim consegue resolvê-lo, esse espaço da intuição, esse espaço da visão sintética, esse espaço que supera a razão num lampejo, numa compreensão instantânea daquilo que a razão só pode apreender em partes e lentamente, esse patamar é superior àquele que nós nos encontramos hoje. E é, por exemplo, aquele que estava se cristalizando como habitual para o Balde. Mas além desse, ainda existe além, que ele denominou como místico unitário. É aquele de um Francisco de Assis,
é aquele de uma Teresa d'Ávila, daqueles que, na espécie humana, alcançaram os maiores patamares da sublimação espiritual e psíquica, e que, portanto, alcançaram verdades que estão longe da nossa compreensão. Esse é o patamar místico unitário. Depois dele existe o crístico, e assim sucessivamente. Nós poderíamos ainda elevar essas classes. Mas, para nós, o mais importante é a compreensão da adequação que existe entre aquilo que você consegue compreender e o seu nível espiritual alcançado. A realidade exterior é uma só, mas a acuidade espiritual, a capacidade intelectiva, a capacidade de perceber aquilo que... Me ajuda com um tempo aí. De perceber aquilo que está diante dos olhos, varia de pessoa para pessoa. Talvez, graficamente, nós possamos ter essa compreensão. Olha aí. A mente, a consciência sensória, rasteja. E, para ela, as árvores da floresta parecem gigantes e inalcançáveis. A mente racional, analítica, percebe que é possível voar e começa a se soerguer das suas próprias limitações. A mente intuitivo-sintética já consegue alçar os seus primeiros voos. E aí a árvore da floresta já não parece tão inatingível, tão inalcançável assim. E a mente místico-unitária já olha a floresta de cima, tendo uma visão unitária do todo, que só aqueles que conseguem alçar os grandes voos conseguem compreender. Como eu enxergo pouco, eu consegui uma analogia que talvez seja ainda mais clara nesse sentido. Vocês querem ver? Olha só. Vê se vocês se lembram do exame de vista, né? Quando o Júlio Caldas está aí hoje? Não está, né? O nosso amigo Júlio Caldas, lá da Casa de Recuperação, ele é meu oculista. Aí ele mostra o A desse tamanho. Júlio, qual é a letra? Aí eu, com a minha mente sensória, eu não consigo vislumbrar lá o A que está por trás da figura que ele projeta. Se eu tivesse uma mente racional analítica, talvez eu conseguisse, olhando para o mesmo objeto, o A é esse aqui, ó. O A está sempre perfeito lá. A realidade é uma só. Mas para esse que olha com essas limitações todas, ela parece turva. Para aquele que enxerga um pouco melhor, ela começa a revelar seus contornos. Para aquele que tem a consciência intuitiva sintética, ele já consegue descortinar a figura, mas ainda com imperfeições. Mas aquele que tem a consciência místico-unitária, olha a figura em HD, 4K, né? Super, tudo de bom. Por quê? Mas a realidade não é a mesma. Né? A figura que o Júlio me apresenta é a maçã, sempre bonitinha assim, ó. Né? Mas se eu tivesse um desenvolvimento psíquico maior, eu conseguiria ver a maçã inteira. Percebeu que, como uma realidade única, consegue se revelar. Por isso que as pessoas discordam tanto. Né? Minha sogra, por exemplo, tadinha, né? Eu tenho que citá-la. Muito querida, ela deve estar vendo lá pela internet, lembranças, né? E todos, a bênção, né? Eu descobri que a minha sogra não enxerga muito bem, mas não é de maldade, é uma limitação psíquica, entendeu? Por isso que nós discordamos, né? É um fato. Sempre o outro que discorda está mais errado, né? Já percebeu isso? Que coincidência. Sempre que o outro discorda, o errado é ele.
né? É uma coisa, um fenômeno universal, independe de idioma, né? Mas então, olha, agora a partir do 12º Congresso Rustem, ninguém mais vai esquecer de quantas perspectivas diferentes existem para a mesma verdade. Né? Assim também com as leis da natureza. Foi necessário que uma maçã caísse na cabeça lá do Newton para que ele percebesse a lei da gravidade. Mas a lei da gravidade não esteve sempre ali. Você levante a mão. Quando você levanta deixa cair alguma coisa no chão, ela cai ou não cai? Meu Deus. Se o muçulmano deixar cair aqui o copo, ele vai cair ou não vai? Estão dormindo, gente. O pessoal da internet precisa ouvir vocês, senão ele vai achar que está um sono aqui, né? Reparador, né? Alô, TV Ibis, né? Vamos ouvir de novo. Gente, se o judeu deixar cair o copo, cai ou não cai? Ah, obrigado. Agora sim. Está um cai televisivo, né? Então, da mesma forma, o Evangelho está aí, esperando. Caiu. Aí, ela deixou cair, caiu. Está vendo? O Evangelho está aí esperando por nós. Da mesma forma, pela nossa compreensão. Da mesma forma como a lei da gravidade estava esperando um Newton. Entendeu? A diferença é que agora, essa eternidade está ao alcance de cada um. Ela não depende de fórmulas matemáticas. Vou baixar um pouquinho. Ela não depende de fórmulas matemáticas, não depende de grandes elucubrações. Ela está ao alcance de qualquer um. Olha só. Só a evolução... Pode baixar mais um pouquinho? Tá. Só a evolução nos leva a ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração para sentir e maturidade para viver uma realidade eterna que amorosamente nos aguarda. O futuro pode ser presente para cada um de nós, como foi lá para o Santos Dumont. No momento que ele soube manejar as leis da vida, ele voou no mais pesado que o ar. O Evangelho está à disposição de todos nós. Basta ter a disposição de vivê-lo para valer e não apenas pela metade. Percebeu? É um convite permanente que se nos apresenta. Olha, começamos falando em festa, terminamos falando em festa. Só que essa é permanente. Ela tem lugar reservado para cada um de nós, esperando o nosso amadurecimento, esperando o nosso florescimento, para que tenhamos olhos de ver, e ouvidos de ouvir, nessa altura, olhos de ver e ouvidos de ouvir uma realidade que está aí ao nosso alcance e só espera a nossa sensibilização. O convite foi renovado há 150 anos atrás. Vinda a mim, que possamos fazer desse convite algo tão valioso, que o cumprimento dessa promessa seja tão importante para nós, quanto foi a promessa da ressurreição para os cristãos primeiros. Bem-vindos ao futuro. Muita paz e bem-vindos ao 12º Congresso. Jesus abençoe. IBIS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org